Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leren. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Gente, hoje eu vim falar um pouquinho da minha fé, o que Deus fez na minha vida, minhas experiências com Deus. Pra quem não sabe, eu sou evangélica. Eu frequento a igreja já fazem 13 anos e hoje eu vim trazer para vocês o que mudou nesse tempo, o que aconteceu, quando que eu escutei a Deus pela primeira vez. Bom, gente, antes de eu entrar na igreja, eu era de uma outra doutrina e uma colega minha de escola começou a me falar sobre Deus. Começou a me falar, né, que Deus ele era amoroso, que ele cuidava de nós e eu quis conhecer mais assim, sabe? Porque até então eu não sabia orar, não sabia nada, fazer aquela oração decorada que me ensinaram, Pai Nosso tá no céu, Ave Maria. Eu não sabia que eu podia falar com Deus que nem eu tô falando com vocês. Daí eu me lembro que eu tava na outra religião e eu escutei uma voz bem forte assim dentro de mim, que ali não era o meu lugar. E nisso eu comecei com a minha colega de escola para a igreja, né? E quando eu fui para a igreja, gente, era uma sensação assim muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu comecei a me sentir bem. Eu me lembro que eu soltava da escola meio-dia, eu ficava até às 5, 6 horas, porque eu me sentia uma paz tão grande, tão grande, tão grande. Parecia que eu estava sendo acolhida, parecia que eu estava sendo protegida. Era tão bom assim, que eu queria estar ali o tempo todo, sabe? Eu me esquecia das horas, eu ficava lá, acabava um culto, eu já ficava pro outro e era tão bom. A outra experiência que eu tive com Deus foi até a mais importante assim da minha vida, foi onde eu vi que Deus ele podia me levar para lugares que eu nunca pensei em estar. Foi quando eu conheci o Templo de Salomão. Para quem não sabe o que é o Templo de Salomão, o Templo de Salomão, ele fica em São Paulo, ele é uma igreja assim bem grandona, veio até Pedras de Israel, e lá, gente, lá foi assim uma experiência assim de outro mundo, porque para mim era impossível chegar lá. Imagina, para quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul e o Templo de Salomão fica em São Paulo, então para ir para lá sai muito caro, é avião, é hotel, é comida, e eu me lembro que naquela época, quando eu fui pro Templo de Salomão, eu tinha 10 reais na bolsa, era o que eu tinha. Eu tinha 10 reais. Eu trabalhava, mas como eu gastava tudo, eu tinha 10 reais só na carteira. E o meu ex-patrão, tu te anima aí comigo pra São Paulo pra nós fazer compras pra loja, comprar roupas? E eu, na hora, vamos, vamos. Era a minha oportunidade, né? Só que até então, eu não sabia que eu tava assim no Brás, que era perto do Templo de Salomão. Na minha cabeça não passava isso, porque a gente tinha ido para ir para Feira da Madrugada. E na minha cabeça, eu vou para São Paulo, mas talvez eu nem chegue no templo, não tinha dinheiro mesmo, né? Daí eu me lembro que eu fiquei no Total Hotel, que fica de frente para Feira da Madrugada, né? E de segunda a quarta, não, de segunda a quinta, eu só olhava assim para baixo, eu nunca olhava assim pro alto assim. Eu sempre olhava da janela aquele monte de pessoa caminhando na Feira da Madrugada. E eu sempre dizia para Deus: "Nossa, Deus, eu tô aqui em São Paulo. Como eu queria ver o Templo de Salomão, nem que fosse assim ver de longe, né? Eu queria ter essa experiência contigo. Eu queria te ver, nem que fosse assim de longe, porque eu ia estender minhas mãos e eu tenho certeza que a minha voz ia chegar ao Senhor." E eu me lembro que nisso, aqui em Pelotas, eu tava fazendo uma corrente pela minha vida sentimental. Eu tava há 8 meses orando para Deus me mostrar a pessoa certa, e o culto pra oração assim para vida sentimental era na quinta-feira. Então, de segunda a quinta, a minha visão era só olhar para baixo, assim, só olhar o pessoal correndo, assim, com as compras e aquela agitação da Feira da Madrugada. E na quinta-feira, o meu ex-patrão bateu na porta e disse assim: "Hoje aqui em São Paulo é consciência negra, não tem como a gente comprar nada, não tem como a gente fazer as compras e eu vou visitar uns amigos meus." Porque aqui em Pelotas não é feriado na consciência negra. Então a gente não sabia que lá ia ser também, né?
E eu peguei e disse pra ele, então eu vou ficar aqui, até pra descansar, porque eu não tava acostumada a me acordar de madrugada pra ir pra aquela multidão, né? Eu disse, não, eu vou ficar aqui e vou ficar descansando. E nisso eu me lembro que eu cheguei na janela e eu falei assim pra Deus, eu e Deus assim na janela do hotel, né? Deus, como eu queria ver assim de longe o Templo de Salomão, pelo menos assim, ver de longe, porque eu sei que se eu estender a mão, o Senhor vai me abençoar. Gente, quando eu olhei assim pra cima, o Templo de Salomão tava na minha cara, assim, ó, na minha cara. E eu, nossa, eu não acredito, eu não acredito. Eu me lembro que eu botei as mãos na janela e eu disse pra Deus, Deus, eu não vou conseguir chegar aí porque eu não conheço nada de São Paulo. Eu nunca tinha ido em São Paulo, eu nunca na minha vida. Imagina, eu moro no... Bom, gente, o vídeo se desligou bem na hora. Mas voltando aqui, eu me lembro que eu botei as mãos na janela e eu falei, Deus, eu tô aqui pertinho de ti, só que eu não vou conseguir ir aí, porque eu não conheço nada de São Paulo, eu nem sei, eu olhando da janela, parecia ser perto, mas eu não sabia quantos minutos eu ia levar, que tempo que eu ia levar. E eu botei as mãos na janela e me veio assim uma voz, não, tu vai vir até aqui. E nisso, eu me lembro como se fosse hoje, eu sem dinheiro nenhum, peguei e fui na cara e coragem, era umas 6 horas da tarde, eu me lembro que nem celular eu levei, com medo de ser assaltada, com medo, imagina, não conhecia nada. E eu me lembro que deu 10 minutos do hotel até o Templo de Salomão. E como aqui em Pelotas sempre diziam que lá era agendado, assim, as reuniões, que tinha que ter roupa adequada para entrar, que era diferente, não era que nem que uma igreja que tu entra a qualquer horário, não, que lá era diferente. Então, na minha cabeça, eu ia só levar um papelzinho com o nome da minha família e eu ia tirar na grade se tivesse fechado, era a minha cabeça. Daí eu tinha um cartãozinho que era esses cartãozinhos que dão de loja, com o nome da loja para nós voltar e comprar as roupas, e eu peguei e anotei o meu nome, o nome da minha mãe, dos meus irmãos, anotei o nome do meu marido, que na época era meu namorado, e anotei da minha família e dos meus amigos, botei família e amigos. Isso no cartãozinho, né? E eu fui só com o cartãozinho lá, fui sem nada, fui com o cartãozinho e o nome do hotel na minha mão. Bom, gente, eu me lembro que quanto mais eu me aproximava da rua, mais emoção eu tava, porque quando eu tava caminhando assim, eu já tava assim me sentindo, eu já tava sentindo uma emoção muito grande porque eu tava realizando um sonho. E quando eu fui chegando e eu tava vendo aquelas grades, nossa, eu já tava assim realizada só de eu poder botar o cartãozinho ali com o nome da minha família ali e tocar nas grades, porque eu sabia que quando eu chegasse lá, eu ia sentir a presença de Deus assim muito forte mesmo. E nisso eu fui caminhando, caminhando, e quando eu cheguei lá e eu vi os portões abertos, nossa, eu me lembro que eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu parecia uma criança, parecia uma criança. Eu me lembro até que o pastor, ele tava conversando com uma moça, e quando eu cheguei chorando, ele pediu pra ela esperar um pouquinho e veio falar comigo. Eu, não, é só emoção mesmo. Gente, quando eu cheguei no altar, sabe que eu me sentia assim como se eu tivesse assim um encontro marcado com Deus, sabe? Parecia que eu tava vivendo assim um sonho. Parecia não, eu tava vivendo um sonho. Parecia que Deus, ele tava me esperando naquele lugar para me mostrar o quão grande ele era e o quão grande ele era capaz de realizar os meus sonhos. Eu fiquei muito pouco tempo porque eu tava com medo de voltar, porque eu não conhecia São Paulo. Então eu fiquei no máximo uma meia hora. E nisso eu conheci o templo, conheci o tabernáculo. Gente, experiência com Deus a gente tem até em casa, mas quando eu cheguei lá foi uma coisa assim sobrenatural. Eu nunca na minha vida, eu acho que eu vou conseguir explicar o que eu senti. Eu me senti assim como se Deus ouvisse a oração mais simples que a gente faz, sabe? Porque eu nunca tive ambição de nada, eu nunca tive ambição de ter um casão, nunca tive ambição de ter um carrão. A minha única ambição, meu único sonho era de conhecer o templo, era de poder estar lá, sabe? E Deus realizou esse sonho de uma maneira tão assim, do nada, aconteceu do nada. Outra coisa também, essa foi uma experiência assim com Deus que eu vou levar para toda a minha vida, porque foi a realização de um sonho. Outra experiência que eu tive é que eu morava mais longe, eu morava na parte da praia aqui de Pelotas,
E é bem afastada assim de tudo. E para ir na igreja levava 15 minutos e não tinha culto todos os horários, né? E eu ia sozinha no escuro, que quem mora na praia aqui sabe que é bem escuro. E eu ia sozinha, assim, louca de medo, mas eu ia. E hoje eu moro a 5 minutos da igreja. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Deus, ele prova a nossa fé, ele vê até onde a gente aguenta, ele deixa a gente passar por situações para lá na frente ele nos abençoar, porque tudo é um processo, tudo a gente tem que passar. Gente, assim, experiências com Deus, eu tenho, assim, várias, deitada, conversando, eu escuto, assim, a voz dele bem forte, diz que eu tô triste, que eu me sinto acolhida. Esse Deus que eu sirvo, ele não é o Deus que prega, um Deus que é justiceiro, um Deus que, sei lá, que não ama as pessoas. Gente, esse Deus, ele ama todo mundo, ele me aceita do jeito que eu sou. Eu tenho tatuagem, eu não tenho as melhores vestimentas, e ele me aceita do jeito que eu sou. Ele simplesmente, ele quer o nosso amor, ele quer provar o nosso coração, ele quer, assim, ó, o que ele mais busca não é aparência, ele não quer a Bíblia debaixo do braço, ele quer um coração puro, um coração sincero, um coração que ame a ele, sabe? A vida com Deus, ela é tão mais leve. Às vezes o mundo tá assim desmoronando, eu consigo estar calma, eu consigo ter paz. A minha confiança é totalmente nele, sabe? Eu não fico assim desesperada, porque eu sei que o melhor tá por vir. E hoje, gente, eu quero sim que a minha filha também tenha experiências com Deus. Aqui tá a minha Bíblia e eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra quando Deus me chamar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tem um espaço na minha Bíblia que eu vou escrevendo tudo que Deus fala comigo. E isso são umas 6 páginas que eu vou escrevendo frases que Deus fala. Por exemplo, aqui diz: todo milagre nasce por uma necessidade. Deus não nos dá muitas coisas, porque sabe que lá na frente não precisaremos dela. Então, isso tudo aqui, eu sei que quando a minha filha crescer, ela vai ler, sabe? Que ela vai ter ela vai saber o que a mãe, as experiências que a mãe dela teve com Deus. Então, eu vou anotando aqui tudo. Tem outra frase aqui também que diz assim, ó: se você confiar em Deus, você vai ver que as pedras no seu caminho no final são bênçãos na sua vida. Tudo é aprendizado. Então, essas frases todas eu vou anotando na minha Bíblia, que eu quero que a minha filha também tenha experiência com Deus. Eu quero que ela crie o hábito também de anotar as coisas que Deus fala. Eu faço assim a leitura da Bíblia uma vez por dia, e tudo que Deus fala forte eu vou lá e escrevo. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, eu ia dizer: tenham intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? É tu se ajoelhar, tu falar com Deus, assim como eu tô falando com vocês, sabe? Deus, ele escuta nossas orações, por menor que seja o teu sonho, ele quer realizar, sabe? O teu sonho pode ser qualquer um, pode ser até uma bobagem, mas ele quer realizar. Ele só não dá as coisas no tempo que a gente quer, ele dá no tempo dele. As coisas acontecem no tempo dele. Quando acontece, a gente sente forte, assim, que era da vontade dele. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, amem a Deus acima de tudo. Coloquem a confiança de vocês nele, que vocês vão ver, ele é um Deus de paz, de amor. Quando eu me deito assim, eu pego no sono rápido, eu me sinto confortada, eu me sinto abraçada por ele, sabe? A vida com Deus, ela é uma vida mais leve. Não que a gente não tenha problema, eu tenho problema com qualquer um, mas a gente passa assim com paz, com crendo que tudo é pra vir o melhor de Deus, assim, sabe? Deus, ele nunca dá um fardo maior que a gente possa carregar. Tudo que ele faz é para provar a nossa fé, provar o nosso caráter. Então, gente, crie um hábito de ter esse tempo de vocês com Deus. Eu não tô falando de igreja, eu tô falando de tu fazer um cantinho na tua casa, que tu vai conversar com ele, que tu vai colocar teus problemas nas mãos dele. Porque o que acontece? Às vezes tu pega e fala os teus problemas para todo mundo. E nem todo mundo quer saber dos teus problemas. As pessoas às vezes querem saber só pra falar de ti. Eles não vão ter uma palavra que tu precisa. E Deus não. Deus, ele escuta o nosso coração.
Ele é aquela pessoa que não vai contar pra ninguém, vai ficar entre tu e ele, sabe? É aquela pessoa que tu pode confiar o que tu quiser, que ele vai. Às vezes pode não ter uma palavra no dia, mas passa 2 dias, alguém te manda uma mensagem, ou tu vê uma palestra que vai falar contigo. Bom, gente, a vida com Deus, ela é leve, ela é... A gente tem brilho nos olhos, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer... Se eu pudesse fazer as pessoas conhecerem esse Deus dessa forma, assim, mais íntima, assim, de filho mesmo, como eu queria, sabe? Como eu queria levar as pessoas a ter essa calma, essa tranquilidade, a botar todos os problemas na mão dele e esperar. Porque ele vai cumprir o que ele prometeu. Se ele te prometeu que ele vai te dar tua casa própria, espera, ele vai te dar. Se ele te prometeu que tu vai ter um carro, tu vai ter um carro, mas espera o tempo dele. Outra coisa que eu sempre aprendi foi ser grata. No mínimo dos mínimos eu sou grata. Se eu compro um pote para cozinha, eu agradeço a Deus. Se eu compro uma xícara, eu agradeço a Deus. Tudo que tu botar tuas mãos, seja grata que Deus ele vai te dar mais ainda. E nunca seja apegado nas coisas, sabe? Doa o que tu não usa. Toda vez que a gente faz o bem, ele volta para nós assim. Então, tudo que tu plantar, tu vai colher. E se tu tem uma blusa lá que tu não usa, doa ela. Doa que tu vai receber. Eu costumo sempre a doar as roupas da minha filha e é até engraçado. Eu dou as roupas da minha filha, dá uma semana ela ganha sacolas de roupa. Ela tem 2 priminhas que passam as roupas para ela e eu sou grata assim imensamente. Deus ele é fiel, gente, ele é fiel. Deus ele quer fazer de nós imagens dele, a gente é filhos dele. Qual é o pai que quer ver um filho triste? Qual é um pai que quer ver o filho chorando, depressivo? O pai ele quer acolher, ele quer proteger. Então coloca a tua vida nas mãos de Deus que vocês vão provar do melhor dele. Bom, gente, não vou estender muito o vídeo, mas eu vou fazer um outro vídeo essa semana falando um pouco mais sobre a fé. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Não se esqueça, deixa o seu like, por favor, ajude o canal a crescer. Beijo no coração, fiquem com Deus.